Muito bem, olha, já está aqui conosco, conforme prometido, a deputada federal Bia Kicis, do PSL. Deputada, primeiramente eu queria muito agradecer a senhora por ter disponibilizado esse tempo para a gente poder conversar um pouco nessa tarde de quinta-feira. Eu já quero emendar uma primeira pergunta para a senhora. A senhora de manhã disse que não havia conversado com o presidente Bolsonaro. E agora à tarde, teve essa conversa? Ótima tarde para você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís, Constantino, Josias e a todos os telespectadores, ouvintes. Respondendo a sua pergunta, não. Eu não conversei com o presidente Bolsonaro. Eu acho que às vezes a gente precisa de um tempo para baixar a poeira, né? Então, vamos, segue o jogo e a gente vê aí o que acontece. Perfeito. Thaís Oyama. Deputada, boa tarde, obrigada por estar conosco. A senhora é uma das expoentes do PSL que se elegeu com o Bolsonaro e com as causas do presidente Bolsonaro, né? Escola sem partido, flexibilização do Estatuto do Desarmamento, a Lava Jato, tudo isso. E a senhora sempre foi muito leal ao presidente e assistiu ele se distanciar pouco a pouco dessas pautas que o elegeram e indo em direção ao centrão por outro lado. Isso a decepciona, deputada? Não, Thaís, não me decepciona de forma alguma, porque quando a gente está lá dentro do Congresso, vendo como as coisas funcionam, a gente chega cheio de ideais, os ideais que a gente compartilha com os eleitores, e esses ideais foram eles que prevaleceram no primeiro ano de governo. Nós vimos que realmente o presidente ele se manteve numa postura de total respeito ao parlamento, independência. Eu tenho dito sempre, Thaís, que o presidente Bolsonaro é o presidente mais democrático que eu conheço, porque ele foi o primeiro presidente em muitos anos que respeitou o parlamento, que não chegou comprando o parlamento, comprando votos. Então, isso é uma coisa admirável. Infelizmente, nós não conseguimos colocar uma maioria dentro do Congresso dessa vez. Nós precisamos de uma renovação maior em 2022 para que a gente possa ter o Congresso dos Sonhos e para que a gente possa ter a relação dos sonhos entre Planalto e Congresso. O que eu vi e que eu considero muito triste, Thaís, é projetos importantes para o Brasil deixando de ser votados, ou então não conseguindo votos para que ele fosse aprovado, e eu ouvi lá dentro do plenário parlamentares dizendo: eu não vou votar, o governo não me dá nada, o governo não me trata bem, o governo não faz nada por mim, e deixar de votar. Então, quando eu assistia isso, eu ficava triste e pensava, nós estamos aqui para abrir caminhos, né, para que numa próxima eleição mais conservadores, mais patriotas possam vir para o Congresso e a gente tenha mais facilidade e o presidente possa governar com tranquilidade. Mas agora o governo está tratando bem os deputados, não é, deputada? Pelo menos os do Centrão. Ele está tratando bem os deputados, mas é importante, e eu te digo que como parlamentar é até um alívio, ver projetos do governo avançarem, ver medidas provisórias deixando de caducar, como estava acontecendo invariavelmente, mas é preciso, e aí, reforçar a ideia, não só a ideia, né, na prática, de que pode haver a participação de mais pessoas. Aliás, não só pode, como precisa, mas não pode haver corrupção. Então, nós temos que ficar de olho. Essa é uma promessa do presidente. Eu confio no presidente, sei que ele é um homem honesto, sei que ele não transige com corrupção. Então, as pessoas estão ocupando postos, mas a ideia de que se houver desvio, se houver corrupção, essas pessoas serão afastadas. E eu confio nisso. Deputada, agora a pergunta do Rodrigo Constantino. Boa tarde, deputada. Falam muito na ala radical, ala ideológica do governo, que seria aquela que defende com mais ênfase as bandeiras vencedoras nas urnas, que o Brasil quer uma guinada conservadora. Ao mesmo tempo, cobram do governo articulação com o Congresso eleito, pragmatismo na postura. A deputada Joyce Hasselmann hoje escreveu algumas mensagens no Twitter dela, lhe atacando e falando que nada muda com a sua saída da vice-liderança porque você representava essa ala radical e não a ala que consegue resultados negociando, né? Eu queria que a senhora respondesse, rebatesse essa crítica e explicasse se há alguma coisa que essa ala possa fazer
que não vai ser atacada pelo resto, porque se vocês articularem de forma pragmática, vão ser acusados de ter cedido ao Centrão. Se vocês mantiverem uma postura mais firme e ideológica, serão acusados de radicais. Olha, Constantino, para dizer a verdade, eu não tive nem tempo de ver os ataques da Joyce, eu não acompanho muito, assim, as postagens dela, né? Mas a Joyce, ela tem uma mania de se auto-intitular, né, assim, a direita pensante, a direita, sei lá, razoável, umas bobagens assim que ela fala, né? Quem me conhece e acompanhou a minha história de vida sabe que de radical eu não tenho nada. Radical é como chamam aquelas pessoas para jogar uma narrativa, né? Chamam aquelas pessoas, qualificam, adjetivam pessoas que têm uma firmeza de conduta que não se adequa a um ideal de vida, de sociedade, dessas pessoas que assim nos chamam. Eu sou uma pessoa do diálogo, sempre fui, e a minha permanência, a minha estada na vice-liderança durante esse 1 ano e meio mostrou isso. Eu sempre dialoguei com todos os partidos e consegui buscar muitos votos para o governo só na questão do diálogo, você cede aqui, o outro cede ali. Então, eu tenho um bom relacionamento com os parlamentares, na medida do possível. Tem alguns com que você realmente, infelizmente, não consegue conversar, porque eles não estão dispostos ao diálogo, mas com a grande maioria eu tenho um bom diálogo. Perfeito. Deputada, agora a pergunta do Josias de Souza. Deputada, o presidente Bolsonaro ele foi eleito em 2018 num movimento que veio como uma resposta a uma deterioração moral da política. O sistema partidário se estilhaçou e o então deputado Bolsonaro se elegeu nessa esteira, enrolado ali na bandeira da Lava Jato. É razoável que ele busque agora a governabilidade. Porque não adianta ficar dando murro em ponta de faca, como a senhora disse, chegam lá os projetos, nada avança, não se consegue colocar em pauta por vezes. Agora, não acha que seria mais razoável que esse acordo se desse em outras bases, diferentemente do que ocorreu em governos anteriores, que houvesse uma plataforma mínima? Agora mesmo tem aí uma série de reformas que o governo quer aprovar no Congresso, reforma tributária, reforma administrativa, há projetos que o ministro Paulo Guedes mandou que estão parados lá no Senado. Não acha que seria mais razoável, mais apresentável, se esse acordo do presidente Bolsonaro com o Centrão viesse com uma explicitação de políticas públicas? Olha, nós queremos aprovar isto, não estamos conseguindo e precisamos do Centrão para isso. Até entregando cargos, mas com alguma coisa que fosse mais republicano, que pudesse ser apresentado não como um mero acordo para salvar o mandato do presidente ou para satisfazer os apetites do Centrão. Não acha que está faltando um pouco mais de recato na coreografia? Josias, mas eu acho que é exatamente isso que está acontecendo, né? Esse encontro, esse acordo, essa abertura do governo para que os parlamentares chegam, e eu sei que eu tenho participado, por exemplo, outro dia, de um almoço de parlamentares de vários partidos, PP, MDB, PDS, almoço com o presidente, e aí é uma questão só de muitas vezes o parlamentar se sentir inserido naquele contexto, ter as portas do palácio abertas. Tem muito parlamentar que não quer nem cargo, ele quer simplesmente um reconhecimento, às vezes uma foto com o presidente para mostrar na sua base, olha, eu tenho acesso ao presidente da República. Isso é muito importante. Isso não estava acontecendo. Então, está havendo essa abertura e muitos parlamentares querem só isso, tá? E aqueles que querem cargos, alguma coisa, eles estão firmando um compromisso para aprovar exatamente reforma administrativa, o novo pacto federativo. Então, o Fundeb, eu acredito, tenha entrado nessa negociação, tá? Para que agora possa andar. A reforma tributária vai andar. Nós estamos unindo os nossos esforços no Congresso para tocar essas pautas, porque você há de convir, não faria nenhum sentido o presidente abrir as portas para essas pessoas
e votar junto com o governo pautas de interesse do centrão da esquerda, se não for para as pautas de interesse do governo andarem também. Muito bem, vai lá, Thaís. Deputada, a senhora sempre foi muito ligada à questão da educação, então eu queria saber qual a sua avaliação sobre a gestão do ministro Weintraub e, em segundo lugar, a demissão do ministro Weintraub. A gestão do ministro Weintraub, eu sei que ele ficou muito querido por uma boa ala, né, de apoiadores do presidente. Eu esperava um pouco mais de resultado. Eu gosto do ministro Weintraub, eu esperava um pouco mais de resultado. Às vezes eu achava que ele fazia um pouco de barulho demais, quando poderia focar mais a atenção dele em trabalhar, às vezes, um pouco mais em silêncio. Mas ele era uma pessoa extremamente leal ao presidente e conquistou muito a base do presidente, tá? Então, se eu tiver alguma crítica para fazer, eu acho que foi um pouco de excesso de barulho e algumas pautas que deixaram de andar. Mas a saída dele, eu achei que foi terrível. Eu realmente achei que foi quase que uma imposição do Supremo Tribunal Federal. Eu não gostei disso, achei que, em razão disso, ele deveria ficar, só que, diante até de ameaças de prisão e tudo mais, no final das contas, eu cheguei a festejar o fato de ele ter saído do Brasil, estar em segurança com a sua família, porque eu acho que a exposição daquela reunião, ela foi absolutamente abusiva, e hoje a gente vê ministros como o Weintraub, ex-ministro, a ministra Damares, o ministro Carlos Salles, sofrendo acusações indevidas. O próprio presidente, as pessoas achavam que aquela exposição da reunião iria fazer com que a popularidade dele caísse, ao contrário, cresceu, a população ficou feliz de ver que o presidente, fora das câmaras, fora do palanque, ele é exatamente a mesma pessoa que defende os interesses da população, do povo brasileiro. Então, eu achei que a saída do ministro foi triste, foi lamentável. Eu gosto do ministro Weintraub, mas acho que foi uma saída, no final das contas, positiva para ele. Mas foi o presidente Bolsonaro quem demitiu o ministro Weintraub. Então, a senhora quer dizer que o presidente cedeu às pressões do STF? Eu não sei se ele cedeu, eu acho até que ele deve ter feito um arranjo com o próprio ministro, que eu estive com o ministro antes da saída dele, ele estava se sentindo ameaçado, ele estava se sentindo inseguro, ele estava recebendo ameaças, ele estava temendo até pela segurança da sua família. Então, eu acho que isso foi conversado entre os dois para baixar a fervura, porque o Supremo Tribunal Federal estava realmente pegando muito pesado, a meu ver, lamentavelmente, de forma abusiva. Eu acho que houve ali um abuso de autoridade, um desrespeito à lei de abuso de autoridade que nós votamos com a exposição daquela reunião, e eu acho que foi uma forma que o presidente e o ministro encontraram para acalmar os ânimos, porque o que o presidente quer, ele que sempre foi uma pessoa que respeitou os demais poderes, ele quer ser respeitado e ele quer poder governar. Perfeito. Deputada Rodrigo Constantino, vai lá, Constantino. Deputada, a senhora mencionou aí que muitos deputados queriam só uma foto, mostrar para sua base que tem proximidade com o presidente. Isso me remeteu àquela frase de que a vaidade é barata, né? Porque é o pecado preferido do diabo. E, ao mesmo tempo, tem a turma fisiológica, que quer nacos do governo e verbas. Entre os dois, existem aqueles que são patriotas, que têm espírito público e que engolem muitos sapos, porque sabem que tem uma agenda virtuosa que venceu nas urnas, tem um presidente que quer governar e fazer as coisas andarem pelo país, mas às vezes recebem um tratamento, digamos, não muito condizente com essa postura de lealdade. Eu não quero arrancar da senhora nenhuma lição aqui ruim, porque roupa suja eu sei que se lava em casa e a senhora tem sido elegante nessa postura toda, mas o presidente merece uma crítica em relação ao trato com alguns aliados, não merece? Eu acho que o problema desse governo, se a gente tiver um problema, eu acho que o problema tem sido a comunicação.
E às vezes acontece isso, sim. A gente ouve deputados da base dizendo, poxa, eu não tenho acesso, eu não consigo chegar, e o presidente fala, olha, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho agenda para receber todo mundo. E eu vi o presidente começar a mudar isso. Então, por exemplo, como esse almoço que ele fez no Palácio do Planalto, num dia de semana, receber aí uns 20 parlamentares que chegam, conversam, trocam ideias, se sentem felizes de estar ali. Então, eu creio que, em razão do coronavírus, né, do Covid, que acometeu aí o presidente, isso foi suspenso, mas eu acho que isso era um projeto para acontecer, né, quinzenalmente ou a cada semana. Então, eu acho até que o ministro Fábio Faria, na comunicação, junto com o Fábio Weingarten, tem feito um excelente trabalho nesse sentido de agregar os parlamentares. Olha, é o que você falou mesmo, sabe? É barato, às vezes, e eu não acho isso pejorativo, sabe? Dizer a pessoa quer tirar uma foto, isso não é pejorativo, isso é fazer política, é você chegar na sua base e mostrar, olha, eu aqui com o presidente está olhando para a gente, para a nossa cidade, nós estamos cuidando, isso é fazer política também. Muito bem, vai lá, Josias. Deputada, nós temos aí em curso o processo sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Processo de legalidade questionável, aberto de ofício pelo Dias Toffoli, sem participação do Ministério Público, relator escolhido ali sem sorteio, uma série de problemas, mas o processo está correndo, foi avalizado pelo plenário do Supremo e essa sua destituição do cargo de vice-líder, ela chega num instante em que a senhora está arrolada ali no polo passivo desse processo, né? E chega num instante em que se imaginava que o presidente, até por uma questão de lealdade, fosse fortalecer aqueles que lhe são mais fiéis, como é o seu caso, né? E o presidente, de certo modo, enfraquece a sua posição, porque ao destituí-la, é como se o presidente dissesse, olha, não é tão aliada assim, eu entendo a sua elegância e tal, mas é estranho, é esquisito. E eu lhe pergunto, se não acha de fato que pelo menos um telefonema deveria ter sido dado, olha, vamos fazer esse movimento, estamos fazendo por isso ou por aquilo, e lhe pergunto também o que é que a senhora acha o que é que vai dar este processo? Onde vai dar esse processo? O processo do Supremo, que você está perguntando, da investigação? Isso, exato, exatamente. Tá, não, em primeiro lugar, respondendo a pergunta da questão do modo como foi feita o meu afastamento, é claro que eu não fiquei feliz com o modo. Não a questão do afastamento em si, porque eu entendo que todo cargo que você ocupe é um cargo transitório e que esse cargo é para servir ao governo, servir ao presidente. Se em algum momento ele achar que é mais interessante trocar as peças, não tem problema nenhum, tá? Mas realmente eu não gostei da forma como aconteceu, acho que ninguém gosta de saber pelo diário. Só que no caso eu não sou uma pessoa qualquer que soube pelo diário, eu sou uma das maiores apoiadoras do presidente Bolsonaro e uma das primeiras. Então, realmente, eu fiquei sentida com isso, tá? Mas isso não abala o meu apoio ao presidente. Eu gostaria, sim, que ele tivesse me ligado, que ele tivesse conversado comigo. Eu acho que as coisas seriam mais tranquilas. Mas o presidente sempre diz que eu sou irmã dele, é para ser minha irmãzinha, e eu acho que entre irmãos, às vezes, acontece esse tipo de ruído, né? Então, natural, é bola para frente, nós continuamos muito próximos e ele tem o meu apoio e a minha lealdade. Eu vou continuar lutando todos os dias por esse país e pelos nossos ideais. Todo mundo erra. O presidente errou, tá? Ele errou. Eu talvez também tenha errado. Na visão dele, eu errei a votar contra o Fundeb. Mas foi difícil para mim. Eu falei, foi difícil para mim escolher o meu voto. Eu até tentei votar com o governo, mas eu não consegui, porque para mim era uma questão de objeção de consciência. Eu respeito totalmente o presidente, respeito a escolha que foi feita, como o Rodrigo colocou, essa questão de fazer do limão uma limonada, eu respeito, compreendo, mas eu tive que votar comigo e com os meus eleitores. Deputada Bia Kicis, nós temos mais poucos minutos ainda com a senhora, a gente quer aproveitar da melhor maneira possível. Dá tempo de mais uma rodada de perguntas, vou pedir para você ser um pouco mais breve aí nas respostas, para todo mundo poder perguntar. Vai lá, Thaís Oyama.
Deputada, a senhora, como disse, é muito próxima do presidente, ele a chama de irmã, mas o presidente já abandonou muitos aliados que ele também chamava de irmãos pelo caminho. Eu lembro alguns, o ex-ministro Gustavo Bebiano, o ex-ministro general Alberto Santos Cruz, Carlos Alberto Santos Cruz, o deputado Julian Lemos e uma porção de outros deputados que se elegeram junto com a senhora e compartilharam com o presidente as bandeiras. A senhora tem a convicção de que a senhora não vai ser a próxima da fila, deputada? Olha, em nenhum momento eu traí o presidente, né? Eu permaneço leal a ele e eu não acredito que ele seja também uma pessoa de traição. Então, eu acho que isso é um ruído que vai passar. E só para responder a pergunta que o Josias fez do processo, né, que acabei não respondendo, eu espero, Josias, que isso não dê nada, que seja arquivado, porque esse processo é o processo mais absurdo que eu já vi. Não importa que o Supremo tenha ratificado, eu sou uma pessoa das leis, eu sei que eu não fiz absolutamente nada de errado, eu sei que eu não faço fake news, eu sei que isso tudo é uma grande narrativa para calar as redes sociais e calar os conservadores. Vamos aguardar e tentar ter confiança na justiça, que está difícil. Então, só para entender, deputada, a senhora disse que a senhora não traiu o presidente. E essa lista de nomes que eu disse, então, são pessoas que traíram o presidente, na sua opinião? Olha, eu não vou entrar nesse detalhe, cada um que sabe de si, eu não sei como era a relação deles intimamente, né? Quando eles estavam ali a sós, o que falavam, o que pensavam e o que fizeram. Eu prefiro não falar dos outros, Thaís, eu prefiro falar só por mim. Perfeito. Constantino. Eu quero insistir nessa toada, deputada. Dois casos claros de saída de governo que poucos dias, poucas semanas depois já se tornaram arqui-inimigos do presidente são, obviamente, o ministro Mandetta e o ministro Moro. E não por acaso hoje é pauta nossa aqui o ministro Mandetta, que não para de dar entrevista, na expectativa talvez de ficar em alguma evidência, falando de uma eventual chapa em 2022, justamente dos dois, né? Então a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: muitas pessoas falam de gente que defende o Bolsonaro e o Bolsonaro teria mudado muito, né? Mas na sua perspectiva, não são eles que mudaram de postura depois de sair do governo? Constantino, eu tenho para mim, tá, que essas pessoas já entraram com um projeto de poder pessoal. E para mim é completamente diferente. Eu era uma procuradora do Distrito Federal, uma vida tranquila. Eu entrei na política por causa do Bolsonaro. Quando ele resolveu ser presidente, ele já vinha me pedido para me candidatar há muitos anos, assim, quando a gente começou, lá para 2015, 2016, vem deputado, eu falava, não quero, nunca pensei em entrar na política, mas de repente eu falei, não, Bolsonaro vai, eu vou junto, ele vai precisar de apoio no Congresso, então eu entrei por causa dele, ele foi a minha inspiração. Eu não tenho um projeto de poder pessoal, eu estou na política para ajudar o presidente e ajudar o Brasil. Por quanto tempo eu vou ficar? Eu não sei, vai depender do que a vida vai trazer para mim. Eu não tenho um projeto de poder pessoal que me faça querer ser mais do que o presidente. Então, e as outras pessoas eu desconfio que já tinham quando entraram. Josias. Deputado, o próximo lance importante na política congressual vai ser a sucessão das mesas da Câmara e do Senado. Na Câmara está se esboçando a candidatura do deputado Arthur Lira, que pela movimentação do governo, não é negligenciável a hipótese de que o presidente Bolsonaro apoie o Arthur Lira, que é hoje um dos principais líderes do Centrão, para a presidência da Câmara. A senhora votaria em Arthur Lira para presidente da Câmara? Josias, eu tenho um grupo que eu comecei a criar dentro do Congresso, junto com alguns parlamentares, que é um grupo Reforma Câmara. Nós queremos viabilizar, né, um candidato que seja uma pessoa ficha limpa, que não deva nada para a justiça, que possa nos ajudar a resgatar a autoridade do parlamento, que não tenha temor perante os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o parlamento jamais será independente se nós tivermos à frente das casas pessoas que devam qualquer coisa para a justiça e temam os ministros do Supremo. Feito. Deputada Bia Kicis, uma última questão aqui. Se fosse ao contrário, se o presidente Bolsonaro fosse deputado e a senhora a presidente da República, a senhora teria feito isso com o possível deputado Jair Bolsonaro ou não? Olha, eu acho que não,
porque eu sou uma pessoa muito democrática, acredito que o presidente também, até hoje ele sempre foi muito democrático, isso para mim não foi um movimento do presidente, para mim ele respondeu à demanda de outras pessoas, tá? Mas realmente, pelo menos um telefonema eu teria dado, com certeza. Perfeito. Deputada federal Bia Kicis, como sempre, muito gentil aqui conosco. Deputada, muito obrigado pela sua participação e as portas do 3 em 1 estão sempre escancaradas para a senhora. Muito obrigado. Eu que agradeço.